Eu nunca havia usado uma tábua Ouija até os meus 20 e poucos anos. Nunca foi algo que me interessou, mas meu amigo George estava brevemente conversando com uma garota que gostava desse tipo de coisa. O nome dela era Mandy. Ela gostava de explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Um dia, ele me convidou para ir com eles e a amiga dela para essa casa abandonada, aparentemente assombrada, que ficava a cerca de meia hora de carro. Ele garantiu que a amiga era bonita para me atrair a ir. Não tinha nada acontecendo naquela noite, então eu disse, por que não? Ficamos de nos encontrar nessa noite. George me pegou por volta das 23 horas e depois fomos buscar as garotas em um parque. Eu já tinha conhecido Mandy uma vez, mas não a amiga dela. A amiga se chamava Carly, tinha cabelos ruivos, piercing no nariz e uma tatuagem na manga do braço direito. Mandy já tinha ido a essa casa antes e disse que havia muita atividade lá. O termo eu nunca tinha ouvido até aquele momento, mas consegui entender o que ela queria dizer. Eu sorri um pouco quando ela disse isso, porque honestamente achei engraçado. Eu não acredito no paranormal, então achei um pouco humorístico. Mandy trouxe uma bolsa grande com ela. Então durante a viagem eu perguntei o que tinha dentro, e então ela pega uma caixa de tábua Ouija e depois tira uma vela. Então George disse, essa é a surpresa. Aparentemente a surpresa dela para George era que usaríamos uma tábua Ouija naquela casa abandonada. Vou ser honesto, aquilo não me pareceu muito divertido, mas eu estava ali pela aventura. Mandy orientou George onde estacionar quando nos aproximamos. Era uma rua muito escura, sem luzes na rua, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava fechada com um portão, então tivemos que caminhar a partir dali. Passamos por uma área arborizada que nos levou ao quintal da casa. A partir dali, Mandy nos guiou até a janela dos fundos pela qual ela havia entrado da última vez. Era um pouco alto, então tivemos que ajudar as garotas a subir. Então nós mesmos escalamos e caminhamos pela casa por um tempo. Todos os móveis ainda estavam lá, mas estavam em ruínas. Provavelmente não era habitada há décadas. Eu não me assusto facilmente, e devo admitir que estar lá dentro à noite era muito arrepiante. Provavelmente seria aterrorizante estar sozinho. Estava completamente silencioso. Além dos nossos passos no chão rangente, havia alguns retratos antigos de pessoas pendurados na parede. Parecia que os retratos haviam sido tirados nos anos 50, o que me fez questionar a idade daquela casa e qual era a história por trás dela. Provavelmente, o casal que vivia ali morreu e não havia mais parentes para reivindicar a casa. Mandy montou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Eu podia perceber que ela estava realmente envolvida com essas coisas. Ela assumiu a liderança, fazendo várias perguntas espirituais. A prancheta não se movia nas primeiras perguntas que ela fazia. Tem alguém aí? Alguém pode ouvir? E assim por diante. Eventualmente, começou a soletrar a palavra Olá. Eu ri e olhei para George, que riu de volta, mas as garotas estavam sérias e até disseram para pararmos de rir por respeito. Parei de sorrir e adotei uma expressão séria. Mandy perguntou qual era o seu nome, e a prancheta se moveu lentamente pelo tabuleiro para soletrar o nome Gregory. Em seguida, ela perguntou há quanto tempo ele estava morto, e a peça se moveu para soletrar 30 anos. Eu não acreditei em nada disso nem por um segundo. Eu sabia que Mandy ou Carly estavam fazendo isso. Isso continuou por algum tempo, e nós fingimos participar até que ouvimos um estrondo enorme vindo de cima na casa. Todos nós nos assustamos e soltamos a prancheta. George perguntou, tem alguém lá em cima? E Mandy insistiu que poderia ser o Gregory. Mandy e Carly colocaram as mãos de volta na prancheta e perguntaram a Gregory, você fez esse barulho? George e eu as interrompemos e dissemos que precisávamos saber se alguém estava lá em cima. Observamos enquanto a peça se moveu para a palavra sim. Neste ponto, George e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma partida e que elas tinham alguém lá em cima tentando nos assustar, pois ouvimos passos acima de nós. Não havia como negar que esses sons eram de passos. George e eu concordamos em subir e verificar o que estava acontecendo, esperando encontrar alguém tentando nos pregar uma partida. As garotas continuaram dizendo para voltarmos lá embaixo. Subimos as escadas extremamente rangentes e entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto. Os móveis e tudo no quarto estavam extremamente deteriorados. E então havia uma porta no canto do quarto, provavelmente um armário. Ela estava entreaberta e sussurramos um para o outro que achávamos ter ouvido algo dentro do armário.
Eu coloquei o dedo nos lábios para pedir a ele que ficasse quieto, e ficamos ouvindo. Quando ouvimos claramente uma exalação vindo de trás da porta, ambos saímos rapidamente do quarto. Descemos apressadamente esperando encontrar as garotas ainda na sala de estar, mas elas tinham desaparecido. As velas, a tábua Ouija, tudo desapareceu. Agora havia apenas escuridão na casa. Nem ouvimos quando elas saíram sorrateiramente. Saímos pela janela novamente com pressa e corremos para o carro. George tentou ligar para o telefone de Mandy várias vezes, mas sempre ia direto para a caixa postal. Ela o bloqueou. Elas também não foram encontradas em nenhum lugar. Entramos direto no carro e fomos para casa. George nunca mais ouviu falar dessa garota. Eles saíram juntos apenas 2 vezes. Ele não sabia onde ela morava ou qualquer outra informação sobre ela. É possível que tenhamos formado nossa própria teoria maluca de que elas estavam tentando nos pregar uma partida de alguma forma, e os passos lá em cima eram de alguém que elas conheciam. Também é possível que elas nunca tenham saído da casa e que estivessem escondidas em algum lugar lá dentro. Aqueles mais supersticiosos podem acreditar que realmente falamos com um espírito e que algo mais sobrenatural estava acontecendo. No entanto, é importante lembrar que as explicações mais racionais e plausíveis são geralmente as mais prováveis. Pode ser que as garotas estivessem brincando conosco, ou que houvesse alguma explicação lógica para os eventos que ocorreram naquela noite. O ceticismo é sempre uma abordagem saudável nessas situações, mas cada pessoa pode ter sua própria interpretação dos eventos com base em suas crenças e experiências individuais. Por favor, inscreva-se para mais vídeos, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.